Olá pessoal, como vai vocês? Meu nome é Vitor Hugo, aluno do curso de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, participante do projeto Residência Pedagógica, e venho aqui ajudar vocês hoje com material de apoio referente ao plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2 desse corrente ano, referente à semana 2, eixo temático Conhecer. E venho falar especificamente hoje da passagem do mito à filosofia. Como foi esse processo na história da filosofia de partir de histórias com explicações advindas dos deuses, sempre com questões sobrenaturais para explicar o mundo, até um conhecimento confiável, que procura a verdade, que tem características de ciência, de processo de conhecimento rigoroso, que é a filosofia, né? E é um passo fundamental o mito para entender as origens da própria filosofia. Bom, e vamos começar então falando um pouco sobre as características do mito. A palavra mito, né, a origem da palavra mito vem da Grécia Antiga, da palavra mitos, que significa contar ou conversar, e já nos dá algumas dicas, nós vamos ver, né, daqui a pouquinho, do que é o mito. O conceito de mito, né, claro, surgiu assim como a palavra na Grécia Antiga, através dos poetas rapisodos. Quem eram os poetas rapisodos? Eram pessoas escolhidas pelos deuses que, como dom, eles podiam ver todo o passado da humanidade e tinham como obrigação, como contrapartida, divulgar todas essas narrativas, né, essas explicações divinas, né, sempre com a participação de algum deus ou de vários deuses, sobre a origem de algo, né? E esses poetas eram munidos de uma fé pública, né? Uma autoridade que era conferida justamente por eles terem sido, no senso comum daquela época, escolhidos pelos deuses. Então essa autoridade dava a eles, e as histórias, as narrativas que eles contavam, que eram os mitos, valor de verdade, porque vinha tudo dos deuses, né? Tinha aquela participação da espiritualidade. Então, o que vinha dos deuses para aquela sociedade, para aquele pessoal, aquele povo da Grécia Antiga, não se questionava. Era inquestionável, porque o que vem dos deuses não se questionam. Então, os mitos, além da característica de narrar sempre a origem de algo, alguma coisa, eles também têm a característica de serem inquestionáveis, porque vieram dos deuses, foram os deuses que deram essas histórias, essas explicações para nós. Então, por isso que os mitos são inquestionáveis, né? E essa autoridade também, que era uma autoridade divina, vamos dizer assim, dava força de verdade ao que aqueles poetas diziam, né? E esses poetas, eles poderiam ser também, além de poder ver todo aquele passado da humanidade e dar aquelas explicações baseado naquilo, eles poderiam ter sido também ou testemunhas daquele ocorrido, ou também ter recebido essa narrativa de terceiros, né, como uma escola de poetas rapisodos também. E toda autoridade nesse processo, né, como por exemplo uma escola de poetas rapisodos que transmitiam essas histórias divinas, né, os mitos, tinha essa autoridade toda conferida por essa atmosfera divina que o mito tinha. Então vamos ver agora, né, que existem 3 tipos principais que abarcam a maioria gigantesca das narrativas míticas, né? Ou seja, dos mitos. Existem 3 tipos principais. Origem parental, pai ou mãe. O mito literalmente advém da relação sexual entre 2 seres divinos e dali nasce uma terceira coisa, como por exemplo o amor ou a explicação para alguma dinâmica do ser humano, né?
da sociedade humana também, por uma sociedade ser assim ou assado, né? Explicações diversas que o mito dava, né? E aqui estamos tratando da narrativa delas, por mais que pareça hoje controverso, estranho, até mesmo bizarro, era uma primeira explicação que os seres humanos tiveram para explicar por que as coisas do mundo eram como são, né? E um segundo modo de narrar essas histórias divinas era através da rivalidade ou aliança divina. O que era isso? Dois deuses tinham uma briga e se aliam com terceiros que também têm interesse naquela briga, e dali nasce explicações por que um povo perdeu a guerra, ou por que o outro ganhou, né? Ou, por exemplo, da amizade também, né? Durante essa guerra, durante essa disputa, essa inimizade entre esses deuses, surgem alianças também de objetivos comuns, né? E daí nascem os mitos, né? Só da rivalidade, mas também da amizade entre esses deuses, que não seja também uma amizade que leve para a conotação sexual, como na primeira narrativa, que é o que difere ela definitivamente das demais, né? E era muito comum naquela época, como eu disse. Ou como também era muito comum as narrativas míticas serem sobre a obediência ou não aos deuses, de algum desígnio, de alguma obrigação, de alguma coisa que os deuses falavam, alguma tarefa que davam, né? Lembra os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo? Ele também é uma explicação mítica da sociedade daquela época, que tinha valor de verdade, que explicava algumas coisas do mundo, né? E as suas consequências, né? Como a obediência, você recebe um prêmio, né? Um dom, alguma coisa boa, ou um castigo por você ter desobedecido uma figura hierarquicamente superior a você, né? Então você vai ter a humanidade, ou aquele povo, aquela pessoa, vai ter um castigo muito grande por ter desobedecido os deuses. E daí surgem os mitos, né? As diversas explicações divinas, sobrenaturais das coisas. Bom, agora vamos começar a falar um pouco sobre como a genealogia da humanidade tem a ver com isso, né? E vamos começar então por partes, né? Como que o mito tem a ver com a formação histórica da filosofia, né? Porque a filosofia, num senso comum, pode ser dito a busca, o questionamento de todas as coisas da humanidade, né? De outra forma, que também vai contribuir aqui para a nossa explicação, pode ser dita como a história do pensamento humano. E nesses dois aspectos se procura a origem, né, de alguma coisa, ou de algum conceito ou de alguma ideia, né? Então, o que é genealogia? Né? Logia, a gente sempre lembra que significa estudo, né? Então, já dá uma grande dica do que vem, né? A própria origem da palavra já dá uma grande dica do seu significado. Então, é o estudo que estabelece a origem de um indivíduo ou de uma família. Ou, como a gente também está fazendo a relação, né, mais profunda, vamos dizer assim, a origem das ideias. Como que nós fomos construindo a partir da história da humanidade certas ideias, como a ideia de democracia, como a ideia de igualdade, por exemplo, ou a ideia de amizade, de amor, né? De diversas coisas, né? Ou a própria ideia de sociedade, por exemplo. E aqui eu gostaria de colocar uma espécie de vocabulário para a gente ter bem em mente quando a gente vai falar de genealogia, porque é a origem de alguma coisa, ou seja, buscar a origem do pensamento humano. E o mito faz parte disso, né? Que é ali uma das primeiras formas, né? Como aqui também nós chamamos de lenda, o folclore também, que já entra numa interpretação mais antropológica das coisas da sociedade, né?
Então, o mito é aquela primeira explicação, uma explicação rudimentar, ainda com poucos elementos de ciência, mas que é um primeiro esforço da humanidade, né? Por isso que é genealogia da humanidade, a genealogia da filosofia, né? A história da origem do pensamento humano. E o mito está lá nas primeiras páginas, né, que contribui com isso. E o que é a cosmogonia? A narrativa acerca da origem do mundo a partir de suas forças geradoras divina, ou seja, como se fosse uma coleção, né? Muitos mitos, né, dentro de um arcabouço maior de uma história que explica a origem de algo, né? Gonia, origem, cosmo, universo todo, né? Então, a origem de tudo, aquela coleção de mitos que explicam a história, né, de determinada valor religioso, né, de religião ou de povo, enfim. E a teogonia já é uma parte mais específica dessa questão, né, que envolve diretamente os deuses, né? Que é gonia, origem, theos, Deus, deuses, né? Então, narrativa acerca da origem dos deuses, tendo como referência seus pais e antepassados, né? Então, como eu disse, o mito sempre tem uma participação sobrenatural, espiritual, de algum deus naquela explicação. E também vai buscar a origem da origem, né? Se os deuses nos passam a nossa origem, a origem das coisas do nosso mundo, qual que é a origem que está antes disso, né? O que veio da origem dos próprios deuses. E a teogonia é isso, como esses deuses que deram depois valor ao que é a gente, né? Que a gente é um produto dos deuses, o que originou os deuses, né? Então é a teogonia. E é importante explicar esses três conceitos, ter esse mínimo vocabulário aqui, porque eles são fundamentais, né? Para a gente entender como que esse mito, mesmo tendo uma visão crítica hoje que não tem um valor de verdade, mas entender que foi o primeiro esforço de uma racionalidade, de tentar explicar de alguma maneira, né? Como os antigos, né, nossos pais, avós diziam, ligar lé com cré, né? Você ligar uma sílaba com a outra para começar a fazer a formação de uma palavra e depois de algo maior que seria uma frase, uma estrofe, um texto, entende? Essa sucessividade na racionalidade, no pensamento, que nos traz a essa aula hoje. Então, vamos começar a falar um pouco dessa passagem, né, do mito. Engana-se, né, que foi uma coisa assim, muito certa na história da humanidade, né? De que pode dizer assim, olha, do ano 1301 para o ano 1302 houve a passagem definitiva de uma explicação mítica, de uma narrativa sobrenatural da realidade por uma explicação puramente racional. Não. Isso demorou anos, séculos e, de certa maneira, ainda tem desdobramentos hoje em dia. E nós temos, basicamente, dois pontos, dois extremos na história da filosofia que trata com mais ou menos peso a participação do mito nessa racionalidade, que ela a todo momento também questionada, criticada e reinterpretada, né, com novos elementos, que é um tijolinho em conhecimento, e infinito também, né? Que na Revolução Iluminista, ali na Revolução Francesa, com conceitos que privilegiavam muito a razão, né, a racionalidade, em detrimento de outros valores, com menos rigor metodológico, com menos valor de verdade. Ali na Revolução Iluminista, a ciência começa a ter, na Revolução Francesa, né, que foi uma mudança social acompanhada de uma mudança de pensamento muito forte, onde a razão passou a ter, nos próximos séculos, e, como eu disse, tem desdobramentos definitivos até hoje, definitivos de, bom, a gente vai pensar a racionalidade, as ciências naturais e humanas, o desenvolvimento delas, olha quanto de 1700 e alguma coisa para hoje, 2021, nós já mudamos, né, progredimos.
avançamos, né? E um outro momento, então ali, a partir da evolução iluminista é desprezado totalmente o conceito de mito. O valor do mito ali naquele momento histórico, nos postos 200, 300 anos, é puramente de um valor historiográfico, né? O valor da gente saber que acontecia algo no passado, mas aquilo já mudou definitivamente, já foi superado, foi já passado para trás, nós já estamos casas à frente. Que muitos séculos depois, em meados do século XX, principalmente na antropologia, o que a gente chama hoje de antropologia cultural, o mito é tido como parte do processo de conhecer. A filosofia nasce da racionalização desses mitos. Então, um outro conjunto de pensadores, já recentemente, menos de 100 anos atrás, né, meados do século XX, já houve uma reinterpretação do valor desse mito, dessas narrativas sobrenaturais, que deram uma primeira explicação do que é o mundo e as coisas do mundo, para nós, né? Que não pode ser totalmente desprezado a estrutura do mito, porque ela, na sociedade, nunca foi desprezada. É o que dizem esse novo conjunto de pensadores que vai pensar de uma outra maneira, de dar algum valor para o mito, mas não o valor que ele tinha antes, de verdade absoluta e inquestionável, mas ter uma relação mais amena, mais amigável desse conhecimento mítico e tirar dele também alguns ensinamentos, né? Que aí vai ser matéria para outro momento também, né? Vocês podem acompanhar aqui, eu e meus colegas vamos voltar semanalmente, mensalmente, para falar aqui com vocês. Então, assim, a partir da soma, da síntese desses dois momentos da história da filosofia, tem-se hoje que a filosofia é parte das contradições e limites, parte dos limites, ou seja, o ponto de partida da filosofia são as contradições e os limites desse mito, para de forma crítica, ou seja, não aceitando qualquer argumento, mas testando através de método, através de experimentações, sintetizar novos conceitos e interpretações. Como, por exemplo, eu tentei explicar aqui um pouco, os filósofos, pensadores e intelectuais da antropologia cultural, em meados do século passado, pensaram, né? Que a filosofia tem esse diferencial essencial da estrutura do mito, que como o mito advém de algo divino e não pode ser questionado, não se pode duvidar de nada, não se pode pensar diferente daquilo. Na filosofia já tem um ambiente mais democrático, vamos dizer assim, sem juízo de valor, por favor, a respeito disso. Nós estamos lidando com conceitos e com ideias aqui. Que a filosofia vai, de alguma maneira, depurar, tratar, né, como na química os nossos colegas professores falam, decantar um pouco do que pode aproveitar daquela estrutura da narrativa mítica, o que aquilo conta para nós sobre aquele povo, né? Pode ser nós mesmos, por exemplo, como eu citei lá atrás, as lendas têm parte da estrutura mítica também, né? De explicação de alguma coisa, apesar de um viés muito mais cultural, que já é uma outra questão, né? Então é isso. A filosofia parte dessas contradições e limites do mito para discutir as próprias contradições e limites e tirar novos conceitos e interpretações daquilo. É como se fosse uma operação matemática mesmo. Soma, subtrai e o produto daquilo tudo, né, é um novo conceito, que é diferente de A e B, já é uma terceira coisa. Algumas diferenças aqui também para sistematizar as coisas que eu disse anteriormente da diferença de mito e de um pensamento com um teor filosófico, né, com características de filosofia propriamente dita, né.
as diferenças essenciais. O mito não tem compromisso com a verdade, como eu disse, né? A autoridade dele é divina, então ele não pode ser questionável, não pode ser testado na nossa realidade. Não suporta o contraditório, justamente porque é uma coisa divina, é uma coisa hierarquicamente superior, teoricamente, ao ser humano. Isso tem origem arbitrárias e fabulosas, né? Na religião, no sobrenatural, nas divindades. A correlação com religião e necessidade de se explicar o mundo e seus acontecimentos naturais e humanos de alguma forma. Como eu disse anteriormente, né, uma primeira explicação, uma explicação rudimentar do que pode ser aquele acontecimento. E muitas vezes até nós mesmos, no senso comum, fazemos isso. Né? Uma primeira explicação que não tem necessariamente correlação com a realidade, com a verdade, mas a gente vai explicar ali através de alguma crença nossa. Né? Para você ver como o mito, né, pessoal da antropologia cultural tem uma certa razão também de falar que a estrutura do mito na nossa sociedade continua, e a gente tem que saber identificar e analisar ela e saber lidar com ela. E a filosofia já está num outro polo do que seria o mito, né? Que a filosofia tem um compromisso com a verdade, de analisar com com imparcialidade, né? Com rigor metodológico a verdade. Né? A filosofia detecta, explora e entende o contraditório, como eu também já tinha sublinhado anteriormente. A filosofia tem seu método próprio de conhecimento, de inquirição, ou seja, questionamento e exploração da realidade, que preza pela razão em primeiro lugar. Né? É uma das coisas que difere. Enquanto que no mito, o que norteia as narrativas são as explicações divinas, sobrenaturais, que não estão no nosso plano terreno, vamos dizer assim, a filosofia, o que está no norte da filosofia é a racionalidade. E um método racional para se questionar e explorar a verdade e a realidade. Vamos agora testar um pouco dessas coisas que a gente conversou aqui hoje, né, pessoal? Atividade 1. Sobre o mito no mundo atual, considere o texto a seguir. Os meios de comunicação, televisão, jornais, etc., utilizam a palavra mito com um significado diferente, quando se referem a artistas que, num determinado momento, ganham destaque por causa de um filme ou música de sucesso. Mas, mesmo nesse caso, os mitos do mundo artístico são assim chamados porque atribuímos a eles qualidades que consideramos dignas de um Deus. E sobre isso questiona, né? Assim, é correto afirmar que no mundo atual, a. O mito narra as habilidades divinas transmitidas aos homens pelos deuses. B. O mito retrata tanto a significância quanto a primeira atribuição de sentido ao mundo. C. O mito tem importância pelo fato de ser a primeira forma de dar significado ao mundo. D. O mito, na totalidade do real, não apresenta mais abrangência, nem o distintivo existencial que havia na sua origem, isto é, no mito primitivo. Ou E. O mito possibilita ao homem lutar e viver criticamente contra tudo o que lhe é adverso. E aí, pessoal, o que vocês acham? Lembre-se que aqui, no questionamento, dá-se um ponto de partida, que seria um recorte da realidade ali, do que seriam características míticas ainda hoje, como essas características ainda têm validade na sociedade, apesar de que estritamente em alguns contextos. Né? Baseado nisso, em que alternativa vocês acham que é a resposta correta? E por quê? A resposta correta é a D, pessoal. Por quê? O mito já não tem aquele valor de verdade que tinha antigamente. Hoje, ele é mais uma das variáveis que nós temos que colocar na equação, né? Uma das explicações que a gente tem que analisar de forma crítica. O que é analisar de forma crítica? Questionar, tentar provar experimentalmente aquilo de alguma forma
argumentando, ou no caso as ciências da natureza com algum experimento mesmo prático, né? E isso ser mais um valor dentro da nossa equação para a gente pensar o todo. Mas mesmo pensando no todo, tem alguns contextos em que o mito tem aquele valor de característica anterior, lá atrás da história da filosofia, lá da Grécia Antiga, né? Então, para vocês verem como é importante também estudar o mito, né? Que ele é parte de uma explicação de mundo, né? Por isso que o mito, na totalidade real, não apresenta mais abrangência nem um distintivo existencial, o valor que ele tinha antigamente, né? Lá na Grécia Antiga, por exemplo, que havia na sua origem, isto é, no mito primitivo. Então, pessoal, para a atividade 2. Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão "o amor é cego". No amor, tudo é mistério. Suas flechas e seu estojo, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis, a deusa da vingança, e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Curioso, né? A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Olha só, tudo a ver com o que a gente estudou hoje. Esse tipo de explicação classifica-se como? Essa é bem fácil, hein, pessoal? É claro que é a letra C, mitológica, porque é uma explicação totalmente oriunda dos deuses, de algo sobrenatural, extraterreno, divino, para uma realidade que é de uma dinâmica social tipicamente humana, né? Então, nós vemos aí um traço essencial, muito característico das narrativas mitológicas. Então é isso, pessoal. Peço, por gentileza, que nos sigam nas redes sociais, Instagram e YouTube. Muito obrigado e até a próxima.